É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo neste domingão. Bomba gigantesca vindo da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Você tem que acompanhar este vídeo até o final para sair bem informado. Pessoal, vamos aqui com mais uma informação, mais uma notícia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever, de deixar o seu like, de deixar a sua opinião, o seu comentário. Comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Bomba, bomba, bomba gigantesca. Nem no domingo, né, deixa de chegar, né, notícias bombásticas diretamente lá dos Estados Unidos. Pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora pra notícia. Poder usar essas palavras. Pois bem, este é o momento de você olhar e falar: este cara tergiversa. E eu não preciso nem explicar o que significa tergiversar se você escuta e vê essa entrevista do Lula para a BBC. Vamos lá. Do povo brasileiro, e aqui mandamos nós. You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him Eles não querem anytime. conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. É importante lembrar que quando o presidente Trump comunicou a taxação ao Brasil, ele não comunicou da forma civilizada que dois chefes de Estado se comunicam. Não, why don't you try to pick up the phone to him? Ele publicou no portal dele. E eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Ou seja, eu tenho meu ministro da Fazenda, eu tenho meu ministro da Indústria e Comércio, que é meu vice-presidente, eu tenho meu ministro da Relações Exteriores, tentando conversar com os negociadores americanos e ninguém consegue conversar, porque eles não querem conversar. Eles não querem conversar, eles não querem multilateralismo, eles querem unilateralismo. Então, quando eles quiserem conversar, o Brasil está pronto para conversar. Pronto. Calma, professor André, porque tem mais enrolando lero. Aqui é só para a gente dar aquela aquecida. Mas a jornalista, ela ainda não ficou convencida da explicação do Lula sobre quem liga para quem toma a iniciativa, e daí continuou. Vamos lá. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to and he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. Nunca quis conversar. So you've never tried to Nunca call quis Donald Trump? conversar. Uma coisa é falar com a imprensa, outra coisa é dizer o seguinte: ninguém tentou conversar com o Brasil. Eu estou dizendo para você que a informação da taxação eu recebi pela imprensa. Nem o meu Ministério das Relações Exteriores recebeu. Nem o meu ministro do Comércio, sabe, recebeu. Ou seja, foi uma coisa taxada simplesmente de uma pessoa que não quer conversar, não quer dialogar. Não é comigo, não, é com ninguém. Tá? E nós tentamos entrar em contato muitas vezes, sabe? Tivemos várias reuniões, aliás, nós tivemos muitas reuniões com os Estados Unidos e no dia 16 de maio nós mandamos uma carta cobrando uma resposta das negociações que a gente tinha feito. Professor André, quanta enrolação para justificar. Por que ele só não admite de uma vez por todas? Pessoal, bem-vindo à fazenda chinesa chamada Brasil. Por que ele já não trata com essa honestidade direta? O cara fica enrolando lero, achando que está enganando. E o pior é que tem gente da militância ideopatizada, professor André, que vai nessa linha aí também, da confusão mental. Veja, tem aí, eu acho que 2 elementos, né? Tem essa questão do Brasil se aproximar da China, tem a questão eleitoreira, então, obviamente que ele está usando, e tem relativamente dado certo dentro do público dele, essa conversa de nós estamos aqui sendo atacados na nossa soberania e blá, 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 blá. E dentro dessa abordagem, ele precisa não resolver, né? É claro, se ele liga para o cara e resolve o problema,
se é que isso seria suficiente, mas ele não pode correr o risco, porque se vai que ele liga e resolve o problema, acabou o discurso de nós estamos sendo atacados na nossa soberania, é um gigante contra o Brasil precisa ser soberano, e etc., que é a campanha dele. Ele vai fazer a campanha dele para o ano que vem, seja para ele, seja para quem for o candidato do PT, em cima disso. Nós resistimos ao imperialismo norte-americano. Essa é a plataforma de campanha do Lula para o ano que vem. É o que ele melhor encontrou e ele não pode resolver o problema, porque, veja, se ele liga para uma pessoa e resolve a questão, como é que eu posso dizer que o outro está me atacando? Como é que eu posso dizer que eu estou sendo atacado por um país se eu pego o telefone, ligo e resolvo? Não dá. Então ele não pode pegar o telefone e tentar ligar para não correr o risco de resolver. Português. Então, eles falariam em que língua? Eu não sei exatamente como isso poderia ser feito. Aliás, eu senti falta agora também das legendas na fala do Lula. A gente viu ali as legendas, mas e a fala do Lula? Eu não entendi praticamente nada do que ele estava falando. Se fizer esse discurso, ele deve trazer alguns temas centrais, aí eu apurei com fontes do governo, que ele deve falar sobre 3 tópicos especificamente, que é a defesa da soberania nacional e a rejeição às medidas coercitivas unilaterais, ou seja, a defesa da soberania contra implicações, como aplicações como sanções, por exemplo. Ele não deve falar diretamente de Donald Trump, mas deve falar sobre como a soberania nacional é algo sagrado para o direito internacional. Ele também deve falar sobre o fortalecimento da cooperação multilateral e a busca de soluções diplomáticas para os conflitos atuais, os mais urgentes, e deve falar principalmente sobre o conflito em Gaza. E ao fazer esse discurso e ser seguido por Donald Trump, o discurso de Lula deve contrastar com o discurso de Donald Trump, que inclusive é um dos discursos mais esperados, ele que volta ao púlpito da ONU neste ano para o seu início de segundo mandato, ele que está há 8 meses já à frente do governo americano, e ele deve falar sobre a defesa ao unilateralismo, ele que inclusive retirou os Estados Unidos de diversos acordos internacionais, com destaque, por exemplo, para o Acordo de Paris, tirou verbas para organismos da ONU, para mecanismos de ajuda de defesa internacional. Então deve haver um contraste muito grande entre o que o Lula deve falar sobre essa cooperação e sobre o multilateralismo e o que Donald Trump deve falar sobre o seu discurso de America First e de unilateralismo. Além disso, esses são alguns dos elementos e algumas das principais diferenças aí que devem aparecer entre Donald Trump e o presidente Lula, com o secretário-geral da ONU falando que essa é a grande Copa do Mundo da diplomacia internacional, e nesse torneio aí os Estados Unidos têm aparecido como adversário do Brasil por causa da situação das tarifas, então isso deve ficar evidente nesses discursos. Eu volto com você, Elisa. Priscila Asbeck conversando com a gente, e haja trabalho, hein, minha querida, nos próximos dias, com a comitiva brasileira chegando, a primeira-dama da República, Rosângela Silva, que já está em Nova York, já chegou uns dias antes, e depois vem a comitiva com o presidente brasileiro. Ele vai falar contra a fome, contra a desigualdade, contra a interferência estrangeira. Mas calma, a interferência da China, da Rússia, do Hamas, do Irã, do Foro de São Paulo, do PCC, essas podem. A única que não pode é a dos Estados Unidos do Trump. Porque quando era o Biden, aí sim, Lula batia continência igual recruta novo em quartel. E aí vem a parte mais engraçada. O discurso dele vai ser imediatamente antes do discurso de Trump. É como ser a banda de abertura de um show do AC/DC. Você canta, grita, pula, esperneia, mas ninguém nem lembra. Quando Angus Young entra no palco, a plateia esquece que você existiu. Trump fala bem, improvisa, tem carisma e o detalhe que mata, tem poder real. Já Lula vai lá repetir bordões, como papagaio com disfarce de estadista. E como se não bastasse, Trump planeja anunciar novas sanções contra o Brasil, justamente durante o discurso de Lula. É como se alguém soltasse fogos de artifício bem no meio da sua fala de casamento. Marco Rubio já avisou que a nova rodada de sanções está pronta. Edilene Lopes, existe a possibilidade de os Estados Unidos determinarem novas sanções contra o Brasil enquanto o presidente Lula estiver no país, já que haverá a Assembleia Geral da ONU?
Leandro, segundo interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também tem contatos nos Estados Unidos, essa é a expectativa. A comitiva do presidente Lula já começou a chegar ao solo americano para participar da Assembleia Geral da ONU. O discurso de Lula é na próxima terça-feira, dia 23, mas já há integrantes da equipe lá que relatam um clima tranquilo. A princípio, os vistos diplomáticos foram concedidos. Nós vimos que foi concedido, inclusive, para Alexandre Padilha, embora com restrições de trânsito no território americano. Mas Ricardo Lewandowski, um pouco antes, durante essa semana, também teve o seu visto, que havia sido suspenso, liberado, ou seja, num primeiro momento, sem problemas. Isso porque a expectativa, pelo menos da base bolsonarista, que tem contatos nos Estados Unidos, é que o constrangimento venha quando o presidente Lula já estiver nos Estados Unidos. A partir da segunda-feira, ele tem agendas relacionadas à Assembleia Geral da ONU e também as paralelas. O ponto alto é no dia 23 e Lula retorna ao Brasil no dia 25, na próxima quinta-feira. Enquanto ele estiver lá, há a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem sanções, não necessariamente coletivas e econômicas, como foi o tarifaço, mas as sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Conforme nós adiantamos aqui mesmo na CNN, pode ser que não seja Magnitsky na intensidade que foi aplicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso porque os casos estão sendo analisados um a um, é necessário cumprir critérios. O secretário de Estado, Marco Rubio, não pode fazer essa aplicação de ofício, nem automaticamente, ou seja, estender a punição de Moraes a outros ministros da primeira turma. Nem o presidente Donald Trump pode fazer isso. Tem um processo burocrático dentro do governo americano que está sendo cumprido para analisar qual será a punição para cada um. E essas punições que não vieram podem aparecer justamente quando o presidente brasileiro estiver nos Estados Unidos, para apagar um pouco de protagonismo e para gerar um constrangimento, já que ele estará em solo americano. Então essa é a expectativa na base do ex-presidente Jair Bolsonaro, das pessoas que têm interlocução com os Estados Unidos. Leandro? Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil e não ficarão satisfeitos com uma anistia meia-boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles e eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país dera aos seus cidadãos. O melhor, como Lula discursa imediatamente antes de Trump, há uma boa chance de que o anão diplomático do Bananil tenha que encarar o Laranjão nos olhos pessoalmente, algo que nunca fez. O medo é tanto que representantes brasileiros chegaram a estudar rotas alternativas no plenário para evitar um contato desconfortável entre Lulinha e Trump diante do clima diplomático delicado. É sério, parecia episódio de Scooby-Doo, com os vilões tentando fugir do encontro inevitável com o herói. No fundo, Trump não precisava nem de discurso para humilhar o Nove Dedos. Lula, Janja e Padilha já são uma vergonha internacional ambulante. Trump só vai dar o empurrão final para transformar a vergonha em espetáculo global. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A degradação da Amazônia por queimadas explode em 2024 e é a maior em 15 anos. A floresta amazônica registrou um recorde de alarmante de degradação em 2024. De janeiro a setembro, a área afetada chegou a 26.246 quilômetros, o maior índice em 15 anos de monitoramento pelo Sistema de Alerta de Desmatamento SAD do Instituto Amazon. Para se ter uma ideia da dimensão, essa extensão equivale ao tamanho de 17 cidades de São Paulo. No mesmo período de 2023, a degradação foi de 1.922 quilômetros, representando um aumento impressionante de 1.265%. O termo degradação refere-se aos impactos na floresta causados por queimadas e exploração de madeira, diferente do desmatamento, que implica o corte completo de áreas antes preservadas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a mudança do clima e o aumento das áreas degradadas está ligado ao incêndio florestais, intensificados pela crise climática e pela pior seca na região nos últimos 45 anos. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que entre janeiro e setembro de 2024, a Amazônia registrou 104 mil focos de calor, quase o dobro de 57 mil focos identificados no mesmo período de 2023. A seca severa de 2024 intensificou as queimadas, muito das quase incontroláveis, com ou sem relação direta com o desmatamento. O mês de setembro foi especialmente crítico, concentrando 20.238 quilômetros
da área degradada no ano, conforme os registros da Amazon. O Instituto atribuiu essa degradação ao fogo. O Pará liderou o ranking dos estados mais afetados, respondendo por 57% da área degradada em setembro. Dos 10 municípios mais impactados, 7 estão no Pará. Em seguida vieram Mato Grosso com 25%, Rondônia com 10% e Amazonas com 7%. O levantamento também identificou o aumento do desmatamento nos últimos meses. Setembro registrou 547 quilômetros de floresta perdida, ligeiramente acima do observado no mesmo mês de 2023. De janeiro a setembro, o desmatamento somou 3.071 quilômetros, uma redução em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados da Amazon. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.